Oi, gente, bom dia. Vamos entender aí as atividades de matemática. Hoje nós vimos frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Então, são frações iguais. Aí tem o exemplo aí, ó. A mesma figura, do mesmo tamanho, só que ela foi dividida em partes diferentes. A primeira que foi dividida em duas partes, a segunda foi dividida em 4 e a terceira foi dividida em 8 partes. E na primeira tomou uma parte, a metade. Na segunda tomou duas partes, que também corresponde à metade da figura. E a terceira foram tomadas 4 partes, que também representa a metade da figura. Então, são frações equivalentes, 1/2, 2/4 e 4/8. Ou seja, são frações iguais, representam a mesma quantidade. Agora, como que a gente encontra frações equivalentes? Eu tenho aqui a fração 6/24. Aí eu quero achar frações equivalentes a ela. Para eu encontrar frações equivalentes, basta eu dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tá? Então, vamos usar um exemplo da divisão. Se eu dividir o 6 por 6 e o 24 também, eu teria que dividir por 6, tá? Então, ó, 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6, menos 6, 0. E o 24 por 6 dividido por 6, que vai dar 4. 4 vezes 6, 24, menos 24, 0. Então, eu formei a fração 1/4. Então, as frações 6/24 e a fração 1/4 são frações equivalentes, elas representam a mesma quantidade. Agora, usando a multiplicação. Então, se eu multiplicar o 3 por 2, eu terei que multiplicar o 6 também. Então, ó, 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 2, 12. Então, 3/6 e 6/12 são frações equivalentes. Então, é sempre assim. Se eu dividir o numerador por um número, eu tenho que dividir o denominador também. E a mesma coisa na multiplicação. O mesmo número que eu multipliquei o numerador, eu vou multiplicar o denominador, tá? E aí eu vou encontrar frações equivalentes. E assim infinitamente, tá? Aqui, se eu dividir o 6, por exemplo, por 6, aí eu terei que dividir o 12 também. Aí eu vou encontrar a fração 6 dividido por 6 vai dar 1. E 12 dividido por 6, 2. Encontrei a fração 1/2. Isso indica que 3/6, 6/12 e 1/2 são frações equivalentes.